e nela, você sabe, nós falamos de mercado e nós estamos acompanhando nesta semana, né, principalmente após a divulgação de alguns dados que mostraram uma melhora nas expectativas relacionadas a precipitações chuvosas nos Estados Unidos. Soja em Chicago ressentiu muito, né, está ressentida, então os operadores, os investidores acabam retirando posições. Há ainda um outro fator que está ligado à questão financeira, mercado financeiro, que é em relação ao Banco Central norte-americano, isso porque um discurso em tom mais duro através da liderança principal do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, trouxe ali uma expectativa de juros mais altos. Então, isso também mexe com todo o cenário, faz com que muita gente já pense em tirar recurso, colocar em outro tipo de investimento. Mas para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Aaron Edwards. Aaron Edwards conversa conosco ao vivo pela internet, fala direto dos Estados Unidos e é a melhor pessoa para explicar o que vem ocorrendo aí no país. Aaron, Estados Unidos tem, então, uma melhora climática, afeta a soja, tem esse discurso mais duro também do Banco Central dos Estados Unidos em relação à taxa de juros. Como é que nós podemos entender este momento, né, que nós temos e que afeta o mercado das commodities agrícolas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, você apontou muito bem e como é difícil você fala, nossa, a safra norte-americana está ruim, mas a soja está em queda, o milho está em queda, então é uma situação aparentemente contraditória. Mas é importante entender esses três aspectos dessa situação para entender o que está acontecendo no mercado. O primeiro aspecto é a safra norte-americana em si. Então, se voltar 40 anos, você tem anos em que a safra foi ruim como ela está hoje, em 88, 92, 2012 e agora. Talvez foi 93, não me recordo. Mas em 88 e 2012 foi uma safra péssima do começo ao fim e nós tivemos uma melhoria de preços mais para o fim do ano. Em 92 teve uma recuperação, tiveram chuvas, tiveram uma recuperação. Então, realmente nós estamos naquela área crítica de safra norte-americana. Para mim, as expectativas de uma safra trendline yield ou recorde, como a publicação do USDA, não é uma expectativa razoável, vai ser uma safra abaixo da média, a não ser que a chuva seja perfeita daqui para frente, mas mesmo assim eu acho muito difícil que seja uma safra mediana, vai ser uma safra abaixo da média, mas será que vai ser uma quebra de safra ou uma safra só abaixo da média? E isso é importante porque, sendo que as demandas, especialmente a demanda ou as exportações dos Estados Unidos têm sido tão fracas, você precisa de uma redução considerável na safra norte-americana para apertar a situação e deixar a demanda preocupada. Então, a safra norte-americana está menor sim, mas a demanda a nível mundial não entrou preocupado comprando um monte de grãos. E por isso que nós vimos essa ascensão de preços e declínio rápido. Outra forma de pensar nisso é que o comprador viu o preço subir e falou, tá, um número na tela, mas não vale isso para mim, eu não vou pagar. E nós tivemos o prêmio fazendo um contraponto com Chicago. Então, a primeira coisa para ter uma sustentação, nós precisamos que a demanda fique preocupada e disposto a pagar mais a nível mundial. Isso ainda não aconteceu. Se continuar intensificando a seca, pode acontecer, mas a safra norte-americana precisa ficar ainda menor para justificar isso. Os fatores em Chicago, pode falar. Aaron, bom, só para estender aqui, como que ficam então esses elementos que são ligados a Chicago que está absorvendo esse cenário, né? Essa situação que é vista no campo e também em outros ambientes ligados ao financeiro? Perfeito. A questão de Chicago é momento de ter um pouco de paciência, porque você tem capital grande entrando e saindo da bolsa em Chicago, causando essa volatilidade tremenda, e você apontou muito bem, existe a questão financeira. Então, para perspectiva, essa recuperação ao longo do mês de junho, o milho, os fundos estavam vendidos, passaram para comprados, desfizeram da posição vendida, compraram,
e agora eles estão tentando voltar para o zero. A soja chegou no 0 a 0, os fundos compraram nessa arrancada e, pelo jeito, eles estão saindo do mercado. Então, essas quedas são uma saída financeira em grande parte, porque eles... E se chover, né? Será que eu realmente quero estar comprado esse grão nesse preço alto se vier a chuva? Então, eles estão saindo do mercado, tanto pela previsão de chuva, quanto pela a questão financeira, como você apontou bem, com a questão dos juros. Mas na comercialização, um pouquinho mais de pé no chão, nós precisamos saber como a demanda de longo prazo vai reagir a essa safra norte-americana que está se tornando menor, e isso sim que vai dar tendência de Chicago e a tendência dos preços mais de longo prazo. Então, nós estamos num período, relatório no dia 30, 4 de julho, semana que vem, mercado fechado, relatório de novo no dia 12, bem nesse período de formação da safra norte-americana. Então, é um momento que essa volatilidade é muito normal e deve continuar. Esses dias de quedas, não me surpreenderia se a gente não vê uma recuperação nessa gangorra de mercados dentro de uma faixa grande de negociação. Muito bem, Aaron, e eu lembro, nós estamos falando aqui para o produtor brasileiro, para o produtor do Paraguai. Estou até vendo aqui o Augusto César Cheveria do Paraguai mandou mensagem aqui para mim, em um dos grupos que eu estou, tá acompanhando a Agricultura BR e a sua entrevista. E Aaron, colocando esse cenário aqui para o produtor sul-americano, e eu estava olhando alguns números e os contratos com soja no Brasil, eles aumentaram, mostra que está bem equalizada essa situação, está vendendo, está sendo buscada, existe essa demanda forte por soja aqui do Brasil e com certeza também do Paraguai, falando com os nossos telespectadores do país vizinho também. Em relação ao que vem ocorrendo nos Estados Unidos, formação de preço aqui no Brasil, o produtor brasileiro não considera que é o ideal, mas tem comercializado essa soja. O que a gente pode imaginar de negócios a partir de agora? Porque é uma gangorra bastante complicada a evolução dos negócios nos Estados Unidos no momento, porque fica muito sensível a qualquer tipo de previsão climática. Exatamente. No mercado disponível do Brasil, a minha expectativa, que é muito normal para esse período pós-safra, é que você começa a ter aquela negociação em escadinha, em que sobe o preço um pouco, como tem subido, tem uma recuperação, aí você acha os vendedores dispostos a vender nesse preço. Pode ter um pouco de recuo, aí sobe para o próximo patamar e você acha os vendedores disponíveis. Então, se você vem esperando, consegue esperar, eu continuo achando que uma recuperação parcial no mercado brasileiro, ao se aproximar entre safra da soja e se afastando do período de colheita do milho, é bem plausível e deve continuar essa tendência para grãos disponíveis. Com a safra norte-americana ficando menor, o mundo vai precisar cada vez mais da safra brasileira e isso deve continuar até certo ponto. Se realmente tiver uma quebra considerável da safra norte-americana, nós podemos ter aquela arrancada que os produtores têm esperado por muito tempo, podemos ter uma alta na entre-safra do Brasil, mas é importante reconhecer que essa não é a tendência hoje. A tendência hoje ainda é que os mercados de soja estão apontados para baixo, com contratos de vencimento mais para o futuro, negociando a níveis menores. Então, hoje a expectativa da demanda é que os estoques de soja e milho a nível mundial vão ficando cada vez maiores. E para reverter esse quadro, nós precisamos de um choque de demanda que entre e fala, olha, eu estou preocupado e eu preciso desse grão. Ainda não aconteceu. Então, curto prazo, Chicago, volatilidade, sobe e desce, gangorra. Médio prazo no Brasil, 2, 3 meses, essa recuperação seria muito normal, mas o tamanho dessa recuperação vai depender de quão preocupada a demanda fica e quão agressivo eles são no preço. Aaron, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós estávamos observando o noticiário norte-americano, falando a respeito principalmente da possível nova evolução de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso afeta o mercado norte-americano, vou falar resumidamente, mas uma retirada de investimentos de derivativos indo para o mercado financeiro. Então isso já faria com que soja, milho, óleo, o complexo soja de uma maneira geral,
percam valor nas suas negociações por conta dessa escolha do investidor em ter uma rentabilidade melhor em outro tipo de investimento. Por outro lado, ele costuma a fazer com que o dólar fique mais alto em outras partes do mundo, fique mais caro. Aqui no Brasil, países emergentes, de uma maneira geral, deve ficar mais alto se isso vier a ser confirmado, pelo menos em um primeiro momento. E esse equilíbrio acaba ficando, aqui para o produtor brasileiro, acaba sendo a mesma coisa, Aaron? Ou pode ser que o impacto seja distinto? É uma excelente pergunta. Então, quando você tem capital saindo do mercado, se esse capital está vendido e ele sai do mercado, ele tem que comprar suas posições, ele traz pressão de compra, como era o caso do milho até o dia 20 de maio, quando ele começou a desfazer de suas posições vendidas e o preço teve arrancada. A minha expectativa, nós vamos saber no relatório de sexta-feira, mas com a negociação do começo dessa semana, a minha expectativa é que esse capital saiu da Bolsa de Chicago. Então, o impacto imediato sobre Chicago, se já está no 0 a 0, vai ficar no 0 a 0, não deve mexer muito em Chicago, porque aconteceu essa semana, né? Se o mercado não está nem comprado nem vendido, esses fundos essencialmente saíram desse mercado, aí você tem as pressões de oferta e demanda. Então, explica essa semana a taxa de juros, explica Chicago essa semana. Mais para frente, eu acho que o impacto maior vai ser precisamente no câmbio, como você apontou, e isso traz um efeito em reais até maior para o produtor brasileiro. Então, se Chicago está estável, mesmo que dentro de uma faixa de negociação, mas está estável e o câmbio recupera, o produtor brasileiro vai sentir isso no bolso muito mais do que essa volatilidade em Chicago.